Você assiste a partir deste momento a gravação da sessão ordinária da Câmara Municipal de Vila Velha, realizada no dia 2 de maio de 2013. E em pauta, vários projetos de interesse da população. Convido os senhores vereadores para tomar assento para dar início à sessão. Encerrada a pauta, nós iremos agora passar para a tribuna livre, onde que a senhora Irene Leia, peço ao vereador Joel que lê e convido para vir ao plenário, onde terá 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, queria chamar a atenção para a solicitação feita pelo vereador Zé Nilton, uma vez que o mesmo não se encontra nessa sessão, vez que já justificou a sua ausência por estar participando de uma reunião da Federação dos Bancários, da qual ele faz parte. Por esse motivo, ele não está presente nessa sessão. Mas, através do processo 1427/2013, ele solicitou, requereu o espaço tribuna livre da sessão de hoje para o uso do movimento social Fórum Popular em Defesa de Vila Velha, vereador João Artem, com a finalidade de expor questões pertinentes à comunidade de Vila Velha. E aí, senhor presidente, quem vai fazer o uso da palavra é Irene Leia Bossuar. Eu peço o senhor Valdir, que acompanha a senhora Irene Leia até aqui a tribuna. Quero que fique registrado em ato também, senhores vereadores, senhor e o vereador Zé Nilton está nessa reunião sem um tostão do dinheiro público. Quero que fique registrado em ata. Ele custeou com seus próprios recursos a sua viagem. Senhor presidente, a Carminha vai acompanhar a Irene Leia. Passo, velho. Muito bem. Irene Leia, o regimento concede a vocês 15 minutos para o uso da tribuna como convier. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores, jovens aqui presentes, essa é uma fala que foi solicitada pelo Fórum Popular em Defesa de Vila Velha, que eu estou aqui representando. E nós agradecemos muito ao presidente essa oportunidade de nos ouvir em relação ao projeto de lei 009/2013, que trata dos 13 artigos declarados inconstitucionais por uma ação exatamente desse fórum em 2012. Começou, esse projeto foi votado aqui em 2011, e nós conseguimos entrar com essa ação, não é, junto ao Ministério Público, e foi declarado, então, inconstitucional 13 artigos do PDM. Nós fizemos uma apresentação. Carminha, vai ser possível apresentar? Carminha, você poderia colocar em tela, por favor? Não foi de 2007, não? Tem os de 2007 também. 13 artigos entre, não é, a ação de 2007. Como eu não participei do processo de 2007, eu estou ressaltando mais a partir de 2007 e depois de 2011. O 2007, com os artigos que foram declarados inconstitucional. Você pode colocar, por favor? 2012 não tem nada, não. Então, o fórum é uma reunião de entidades e pessoas que se organizaram na discussão da reformulação do PDM de 2011 e têm mantido essa organização até hoje. Nós já promovemos 3 seminários na cidade, um deles aqui nessa Câmara, e tão logo a Prefeitura encaminhou à Câmara uma proposta de solução para a questão dos artigos declarados inconstitucionais, à primeira vista, nós vimos como positivo e continuamos vendo como positivo os índices urbanísticos propostos para as áreas já consolidadas. A ideia da Prefeitura é utilizar os parâmetros urbanísticos do projeto de lei 034,
que encaminhou para a Câmara o PDM de 2007. Entretanto, essa solução é problemática e é disso que a gente quer tratar aqui e quer pedir a atenção dos vereadores, porque essa é uma questão extremamente séria e que envolve... Eu queria que você até esperasse, porque esperar os vereadores decidirem para... Não? Tá ok. Pedrinho. Uma questão extremamente séria e que envolve o desenvolvimento do município. E por que a gente está dizendo que isso é uma questão muito séria? Porque o modelo de ocupação do solo que nós temos tido para as áreas já ocupadas, já consolidadas, não pode ser o mesmo para a região 5 do município. E por que não pode ser o mesmo para a região 5? Porque lá tem um rio. E não só tem um rio, como tem a bacia do Rio Jucu. Eu falava outro dia, no ato em memória de Paulo Vinha, que os rios de Vila Velha, todos se transformaram em canais de esgoto. O Rio Marinho, o Rio Aribiri, o Canal da Costa, e que será uma irresponsabilidade imperdoável nossa, e essa Câmara tem um papel relevante nesse aspecto, se nós permitirmos que o Rio Jucu também se transforme num canal de esgoto. E como é que a gente estimula isso? Se nós permitirmos a ocupação do seu entorno. Portanto, o que isso tem a ver com o plano diretor? Tem tudo a ver. Porque é aqui, é no plano diretor, que eu defino as zonas de uso e o regime urbanístico. Então, dependendo do regime urbanístico que eu estabeleço, dos índices urbanísticos, eu vou estimular ou não a ocupação de determinadas áreas. Pode passar. E qual é o problema, então, que nós identificamos no projeto de lei 009? Primeiro, que ele já cancelava uma zona de interesse ambiental, a zona de interesse ambiental B. Nós pontuamos isso na audiência pública que aconteceu no dia 11 de abril. Pontuamos também que estava sendo revogado o artigo 350. E de que trata o artigo 350? Se vocês me permitem aqui ler. Exatamente. O artigo 350 diz o seguinte: ficam identificados e declaradas como monumentos naturais de interesse de preservação todas as áreas delimitadas pelas zonas de especial interesse ambiental do município e, no mínimo, os seguintes elementos naturais. E aí nomina os elementos naturais. Esse artigo, a arguição de inconstitucionalidade, foi para o parágrafo único desse artigo, que excetuava algumas quadras do Morro do Moreno. Então, o motivo, não é, que levou a que as pessoas entrassem com uma ação, e as entidades com uma ação de inconstitucionalidade, era o parágrafo único, não o artigo inteiro. O capto do artigo é extremamente importante para o desenvolvimento do município. Alertamos em relação a isso e ficamos satisfeitos em perceber que a Procuradoria acatou essas observações. O segundo projeto de lei que nós vimos encaminhado já considerava inconstitucional apenas o parágrafo único do artigo 350, que excetuava as quadras do Morro do Moreno, e trazia de volta... Desculpa. O dia que eu fui não me atendeu? A Z e a B. Entretanto, tem uma questão que não está resolvida. Trata-se das zonas de ocupação restrita. Eu vou pedir a Carminha para mostrar essas zonas de ocupação restrita. O que é uma zona de ocupação restrita? Zona de ocupação restrita constitui-se pelos vazios urbanos com potencial de integração das áreas urbanas consolidadas, estando condicionados
condicionadas à implantação de infraestrutura para novos empreendimentos, observando-se as condições ambientais a serem protegidas. Agora, eu gostaria, assim, os objetivos das zonas. Restringir a expansão urbana nas áreas de transição rural-urbano, conter a expansão urbana nas áreas de remanescentes florestais, proteger as faixas marginais de proteção dos rios e lagoas, incentivar atividades de apoio ao turismo ecológico e rural, estimular a implantação de sítios e chácaras de recreio, limitar o parcelamento do solo urbano. Esse objetivo é o mesmo, tanto no projeto de lei quanto o que está na lei hoje. Agora vamos ver onde ficam essas zonas de ocupação restrita que a gente está falando. O mapa. Uma ZOR, que é a ZOR 3, é essa que é lindeira ao Rio de Jacarenema. Ao Rio Jucu, desculpa. Ao Rio Jucu. Essa cinza aqui, olha. Não, é essa aqui, ó, cinza. Essa área cinza que é lindeira ao Rio Jucu. A outra, ela é adjacente a Jacarenema. Está lá, a Carminha está mostrando ali, a ZOR 2, eu creio. E tem a ZOR 1, que fica no sítio do Congo. O sítio do Congo, que também é a nascente do Rio do Congo. Agora a gente quer mostrar uma outra coisa, aquela foto de Jacarenema. Assim, gente, essa é a bacia de inundação do Rio Jucu. Olha a extensão da bacia de inundação do Rio Jucu. Isso aqui está no plano de manejo de Jacarenema. Nós já ocupamos muito da bacia de inundação do Rio Jucu. E só se está avançando na ocupação da bacia de inundação do Rio Jucu. Desrespeitar essa bacia de inundação significa transformar cada vez maior o nível das enchentes, quando ocorrerem, e mais, cada vez mais cara a solução. O inteligente é respeitar a bacia de inundação de um rio, não é? Para não se pagar muito mais caro depois para tentar resolver. O que a gente está argumentando? Primeiro, o regime urbanístico, os índices urbanísticos que estão no anexo 1 do projeto de lei 009, eles estão mantendo como ZOR, chamam de ZOR e dão o tratamento de zonas de ocupação prioritária. O coeficiente de aproveitamento, eu creio que da ZOR 2, cadê? Aqui, olha. A ZOR Jacarenema, o coeficiente de aproveitamento básico é 1,5 e o máximo é 3,5. O que é o coeficiente de aproveitamento? É quantas vezes eu posso construir sobre um terreno. O básico, eu posso construir 1,5 vezes o tamanho do terreno, quer dizer, eu posso verticalizar, não é? Ou eu posso construir 3,5 vezes o tamanho do terreno. Só que a legislação excetua uma série de coisas do coeficiente, não é, de aproveitamento. Excetua as áreas comuns, enfim, dá muito mais do que 3,5 vezes no final. 3,5 é um dos coeficientes mais altos do município, é o da Praia da Costa, por exemplo. Então, eu estou propondo para uma zona de ocupação restrita, lindeira a um rio, a uma unidade de conservação, o mesmo coeficiente de aproveitamento da Praia da Costa. Os senhores, por favor, considerem se isso é razoável. Isso não é razoável. Isso vai de encontro ao próprio caput do artigo, aos objetivos que fixam o artigo. Olhem o que está os coeficientes que estão estabelecidos hoje na 4575. Para a ZOR 1, zona de ocupação restrita 1, é meio, o básico, o máximo não tem, 0,4 na 2, 0,6 na 3. Outra coisa, fixa o gabarito em 2 pavimentos. A outra sequer fixa o gabarito, que está no projeto 009. Portanto, essa
é uma opção que o município precisa fazer, agora precisa fazer isso com responsabilidade. Quem estiver votando isso tem que pensar nisso. O tipo de cidade que nós estamos construindo. Nós vamos agravar ainda mais o problema das enchentes no município. Eu acho que é isso que vocês precisam ter em mente quando forem votar isso. Outra coisa, também desapareceu no projeto de lei 009 a ZIPAC 3. Mostra aí a ZIPAC 3. Zona de Proteção Ambiental e Cultural 3. Uma ZIPAC fica ali, gente, entre o Morro da Uchuaria. O Morro da Uchuaria fica logo depois do Convento da Penha. Entre o Morro da Uchuaria e o Morro do Moreno. Tem uma ZIPAC, uma Zona de Proteção Ambiental e Cultural. Tem uma outra ZIPAC no Morro do Moreno, lá naquele costão do Morro do Moreno, que são áreas já definidas por lei como de proteção. Também ela desaparece no projeto de lei 009. E tem uma outra ZIPAC que é a da igreja, da Ponta da Fruta, do costão lá daquela igreja de Ponta da Fruta. Então, veja bem, se o projeto de lei 009, ele tem aspectos positivos no que diz respeito aos índices urbanísticos das regiões consolidadas, ele é problemático no que diz respeito a essa área de expansão urbana da cidade. E o apelo do fórum é que vocês votem com a consciência de vocês. Olha ali o tamanho da cárie que já tem, né? Em Jacarenema. Essa é a tendência. Quer dizer, nós vamos estimular isso. Essa é uma área rara, uma vegetação de restinga, né? Uma representação da vegetação de restinga hoje quase em extinção do Estado, extremamente importante, e é uma vegetação fixadora de dunas, ela que protege a foz do Rio Jucu. Então, é importante, ao votar, que os vereadores pensem nisso. Pensem no modelo de desenvolvimento que a gente quer para a região 5. Terminar o tempo? O modelo que se quer para a região 5, para que a gente possa ter uma cidade que não venha lamentar depois as decisões tomadas aqui hoje. A gente agradece a... Pois não. Pedi a Irene que ela pudesse ficar. Aí alguns vereadores acham que vai fazer alguma pergunta à senhora. Aí, Irene, que só pudesse, dona Irene, se pudesse depois notar, depois só responde todos, para não ficar um de cada. Ah, tá. A senhora tem caneta aí? Tem não. Quero saudar a Irene Leia, saudar a Carminha e todos aqui presentes nessa sessão. Irene Leia, eu estive lá na audiência pública do dia 12, dia 11, no qual você se refere lá no coisa, e aí nós ficamos aqui numa situação meio complicada, porque lá, o que foi dito? Primeiro é bom se desfazer um engano, que o PL 09 se refere apenas ao PDM 2006, porque 2011 não existe mais. Segundo a assessoria da Prefeitura, a Justiça suspendeu tudo e a Prefeitura não vai recorrer. Anulou. Então, acabou aquilo. Não. Acabou. Anulou. O PL 39 não fala nada não é do PDM 2009, da alteração que foi feita em 2011. Não é um novo PDM, é uma alteração que foi feita. O que foi dito lá pelos promotores, de que nós não poderíamos fazer alteração de conteúdo. Isso aí. E que esse PL 09 veio, usando um termo bem chula, era uma meia sola para destravar o problema que está hoje na Prefeitura de licenciamento de obras. Nós estamos acreditando, e aí eu já tinha percebido no artigo 350, e aí eu, se ninguém fizesse, eu ia propor uma emenda, porque, na verdade, realmente, os monumentos naturais, todos iam acabar com a revogação daquele artigo. Que, na verdade, o que transformou aquilo em constitucional foi o parágrafo único correto. Agora, essa questão dos mapas, do zoneamento aí, do coeficiente, não é o original de 2006 que veio para cá? Sim, esse é o problema. O 034, quando ele veio para a Câmara, ele veio com problemas. E
E muitos avanços, vamos dizer, foram obtidos aqui no diálogo com a Câmara. Pois é, mas se não pode fazer nenhuma alteração de conteúdo, como é que a Câmara vai alterar um mapa? Porque o promotor foi muito claro lá. Se a Câmara fizer qualquer alteração, ele ia entrar na Justiça novamente e ia criar problema. Então, na verdade, a Câmara, pelo que eu entendi, vai só homologar. E nós concordamos com isso, embora... Concordamos não, estamos engolindo isso, embora não concordando, porque nós não queremos que o município fique aí travado. Agora, o que eu entendo, essas alterações que a senhora coloca aí, essas mudanças, deveriam ser mudanças para uma reformulação do PDM que já deveria ter iniciado pela administração. Agora, não se justifica 3 anos, como falaram lá, que vai durar a alteração desse PDM, as mudanças. Eu tenho a impressão que essa administração não vai conseguir alterar esse PDM com essa lerdeza, né, que já está se adiantando, com essa morosidade de discutir. Não imagino que com 6 meses no máximo, eu imagino, teríamos tempo para ouvir as comunidades, ouvir os setores, ouvir os movimentos organizados e propor uma alteração desse PDM o mais rápido possível. Agora, nós ficamos numa dificuldade, Leia. Vamos alterar os mapas para depois sofrer uma nova interferência do Poder Judiciário e aí emperra tudo de novo? Do jeito que está aqui, nós votaríamos. E também não sabemos por que ainda não votamos. Estamos ainda esperando o ok da administração, né? Porque se tivéssemos... Nós aprovamos isso aqui a qualquer momento, né, senhor presidente? Estamos a mandar aguardar. Estamos aguardando. A gente não quer trazer nenhum problema. Agora, entendo que essas discussões aí que a senhora levanta, que são importantes, mas que nós tivermos que pôr emenda, nós iremos pôr emenda também. Aí. Lá, vereador Ivan Carlini, senhor presidente, foi dito claramente de que não poderíamos fazer qualquer alteração de conteúdo. Foi ou não foi isso? Inclusive, teve uma senhora que questionou, teve o senhor Aristóteles que questionou, mas... O promotor foi claro, nem uma vírgula, porque o texto que veio para cá, do PL9, é o texto original do PDM 2006, encaminhado pelo Poder Executivo. Isso. Sofreu uma série de alterações aqui, inclusive a senhora falou lá que a Câmara proporcionou, na verdade, que fosse alterado. Só a Prefeitura, naquela época, encaminhou 87 emendas. E queríamos que nós aprovássemos o PDM em regime de urgência. Ora, se o PDM estava tão bom, né, por que a própria Prefeitura apresentou 87 emendas? Então, na verdade, não estava bom. E é claro que a Câmara também errou. Eu fiz uma análise, todas as... E aí é importante que se diga isso, não estamos aqui defendendo o corporativo, mas todos os artigos que foram declarados inconstitucionais promulgados pela Câmara. Com certeza o prefeito deve ter vetado e a Câmara deve ter derrubado o veto. Então, todos os artigos foram promulgados pela Câmara, provando que a administração da época notou os erros, né? E a culpa foi realmente da Câmara. Temos que assumir isso publicamente, entendeu? Eu era vereador na época e vamos assumir, a Câmara errou e estamos aqui para ajudar a consertar. Agora, eu pergunto à senhora, como faremos se alterar alguma coisa, e não teremos problema nenhum em alterar esses mapas, mas o promotor foi claro lá, a alteração de conteúdo não será possível, porque senão nós entramos com uma ação, sei lá, um termo lá jurídico, eu não entendi bem, contra a Câmara. Então teria que ser, então na Câmara seria apenas uma homologar aquilo que o Executivo mandou para cá. Claro que aquela emenda 350, eles já concordaram lá. Próximo vereador. Próximo vereador, inscrito, o vereador Andinho, até 2 minutos. Irene Leia, boa tarde. Boa tarde.
eu, diante do que eu vi naquela reunião e que estou ouvindo hoje, também estou muito preocupado com essa situação. Então, me sinto hoje sem condições de votar o projeto. Primeiro, eu queria pedir que a senhora e as demais pessoas que possam, né, humildemente perguntar, tentar fazer uma nova conversa fora da sessão, num outro momento. Quero me propor a mais algum colega que queira participar de uma nova conversa, né, com você, com mais alguns técnicos, para entender melhor essa situação. Também procurarmos o Ministério Público para discutir com eles também o que pode ser alterado, se eles concordam com essa alteração. E como lembrou o João Artem, que seja bem rápido essas situações todas, porque senão a coisa vai se prolongando e não se chega a uma situação. Eu, em particular, né, moro na região lá de Vila Nova, Colorado, Santos Dumont, e lá nós temos eu em particular, né, abraço há muitos anos um projeto de luta pelo Morro do Cruzeiro, pela preservação do Morro do Cruzeiro. E na época, eu estava fora da Câmara, né, não tinha sido reeleito, e foi essa alteração que teve em 2006, me parece que deixou de ser de preservação naquele local e parou de ser interesse, passou a ser interesse ambiental, algo assim, que passou a ser possível certas construções. Então, nós temos um sonho ainda lá de reconquistar aquele espaço que foi, inclusive pelo próprio IDAF, foi todo danificado, com o apoio do IDAF, né, e com a omissão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, vamos colocar assim, né, já que os próprios técnicos nos afirmaram que tentaram reverter a situação e não conseguiram, né, houve omissão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E, enfim, então eu queria primeiro verificar o que pode ser pensado se é que há uma alteração no novo projeto, nessas novas emendas, né, na nova emenda, que se chega ao Morro do Cruzeiro, e se possamos ter uma nova conversa, como já tinha sido informado, né, e se possamos ter uma nova conversa em um outro momento, o mais rápido possível, com quem quiser participar dos vereadores, já que hoje o tempo foi muito curto. Obrigado, né? Próximo vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador João Rangel, até 2 minutos. Senhor presidente, primeiro eu peço autorização para falar desse microfone. E quero também ser breve e bem objetivo, mas eu quero corroborar com as palavras do vereador João Artem. Porque essa questão do PDM, é importante que toda a sociedade saiba e essa discussão seja assim, transparente, aberta o máximo possível, para que não se tenha dúvida em relação ao papel que a Câmara vai desempenhar. Primeiro, em 2006 o projeto veio para cá, houve alterações. Em 2011, a administração realizou também novas alterações, só que o Tribunal de Justiça entendeu que essas alterações, elas feriam flagrantemente aquilo que a legislação exige, que é a transparência, a participação, a abertura através de assembleias públicas, e isso não ocorreu. Isso é o que diz, por unanimidade, o Tribunal de Justiça, que anulou, não apenas suspendeu, mas anulou toda a votação que a Câmara fez na época. Hoje, nós temos duas questões para resolver. Primeiro, nós temos um problema jurídico, uma questão jurídica, que precisa de uma solução jurídica. Qual seria a solução jurídica para atender hoje os mais de 500 empreendimentos que dependem hoje, vereador Edson, de licenciamento da Prefeitura? De um PDM. O município não tem hoje um PDM para... O PDM para apreciar todos esses projetos e licenciar. Não tem índice urbanístico, não tem os parâmetros legais para se definir a utilização do espaço, o tamanho, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e tudo mais. O que a administração procurou? Uma orientação do próprio Ministério Público repristinar, quer dizer, revogar aquele ato de 2007 que revogou, por sua vez, aqueles artigos de 2013. E aí, seria ressuscitar alguns artigos, que é a proposta hoje da administração, revigorando, senhor presidente, só para concluir, revigorando esses artigos, a fim de que nós pudéssemos ter um mínimo, para se ter hoje uma resposta à cidade, à sociedade que precisa crescer, que precisa avançar.
Por que se pode voltar lá atrás? Porque lá atrás foram realizadas audiências públicas necessárias conforme estabelece a lei. Por esse motivo é que a Câmara não poderia fazer, como o vereador João Artem bem disse aqui, as alterações. Por quê? Porque elas devem ser precedidas de audiências. Isso é o que estabelece o tribunal. Então, faríamos isso e, concomitantemente, iniciaríamos esse novo processo de discussão pública aberta e tal. Acho também que nós já devemos começar isso. Mas os prazos são legais, presidente. Então, você precisa ter prazo de convocação, prazo de realização. Você tem que ter, no mínimo, 3 audiências, enfim. Então, acho, Irene, que, primeiro, todas as considerações, ponderações aqui, colocadas por vocês, têm que ser objeto de toda a nossa atenção e a Câmara não vai se furtar a essa discussão. Internamente, a gente tem feito, inclusive, com o mesmo olhar. Pode ter certeza, com o mesmo olhar. Claro que falta, às vezes, um detalhe ou outro, porque a lei de 2006 não nos permite, como vocês sabem. Mas a gente precisa estar atento a isso tudo, sim. Próximo vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador Duda da Barra, até 2 minutos. Bom, boa tarde a todos. Saudar o nosso presidente, saudando o presidente, quero saudar todos os vereadores, todos os presentes, saudar e parabenizar a Irene Leia pelo brilhante trabalho, a Carminha, isso é importante. E como eu moro na região 5, presidente, e eu sei que a nossa região realmente é uma região que pode ser afetada, ou melhor, já está sendo afetada. Quem desceu o rio, Irene Leia, na última descida no dia 24 de março, viu as margens do rio Jucu, que as pessoas estão morando e jogando a água com a bacia dentro do rio. Estou falando que eu passei lá e vi. O Anadelso, o vereador Anadelso, estava junto, fotografou o esgoto jogado da própria casa dentro do próprio rio. Então, na realidade... Que a densa soa grave. Isso eu estou te falando a pequena passagem que a gente teve por lá. Mas eu acho, presidente, que pela ótima condução que você vem fazendo essa Casa de Leis, eu acho que tudo tem que ser discutido com a sociedade, sim. Nós temos que buscar os entendimentos com a sociedade, com quem sabe mais, para a gente aprender com eles, para quando a gente for votar, não passar, porque nós passamos em 2011. Isso aí. Tá? Então, estou aqui me colocando à disposição para que a gente faça as grandes discussões. Se vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema. Nós não podemos atravancar o município, nós sabemos disso. Mas nós também não podemos hoje votar sem a consciência do que a sociedade precisa e do que da nossa região e do município de Vila Velha precisa. Muito obrigado. Próximo vereador. Próximo vereador, vereador Arnaldinho Borga, até 2 minutos. Boa noite a todos. Quero aqui saudar o presidente, o vereador Ivan Carlini, assim saudando a todos os meus pares. Quero saudar a todos que estão assistindo hoje a sessão. Quero saudar a palestrante Irene Leia, por estar aqui hoje dando essa explicação para a gente, a Carminha e a todos que estão lutando nesse movimento. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre a bacia de inundação do Rio Jucu, que é uma situação preocupante na cidade. Nem todos conhecem como funciona a bacia de inundação, nem todos sabem para que serve a bacia de inundação. Muitas das áreas da bacia de inundação, no meu entendimento, já está ocupada, e isso é uma preocupação grande para a cidade. Eu gostaria que a senhora depois explanasse isso para a gente melhor. O meu segundo questionamento é que na reunião que teve, na realidade, na audiência, que não foi convocado ninguém, mas a gente acabou tornando pública a audiência do Ministério Público, que na realidade não tinha convocado para ninguém. Ninguém tinha sido convocado para aquela audiência, por conta do fórum, por conta do que vocês convocaram, aí sim tornou público e nós fomos participar. Então só foi público porque vocês foram lá, colocaram a cara na reta e se tornou público, senão não seria público a audiência do Ministério Público. E participamos, e não lembro se foi o Executivo, se foi por parte do Ministério Público, os promotores da área ambiental, que falou o seguinte: não, isso daqui é um remédio, isso aqui é como se fosse um remédio, para a gente colocar um remédio que como está doente, vamos botar um remédio. Ora, o remédio, quando é administrado em dose errada, ele faz efeito ao contrário. Então, nós temos que ficar cientes, nós vereadores que vamos votar,
que esse remédio pode trazer efeito colateral para a cidade. E isso eu tenho certeza que os 17 não querem, e nem a sociedade quer. Então, no meu ponto de vista, tem que fazer a alteração do de 2006, não uma alteração completa, mas uma alteração que pelo menos delinee o que está de correto e o que está de errado. Eu não tenho um entendimento profundo, igual vocês têm, e gostaria sim que se vocês se colocassem à disposição para uma outra hora com a gente, sentar na sala de reunião e explicar ponto por ponto. Eu tenho certeza que tem muito vereador com questionamentos, indagações, sabe? E hoje aqui não dá para fazer, mas fica o convite a vocês para fazer uma reunião, se vocês quiserem. Tenho certeza que os 17 vereadores vão participar, uma reunião interna aqui nossa, para a gente pontuar alguns questionamentos que nós temos e vocês também esclarecerem as nossas dúvidas, né, vereador Joel Rangel, vereador Ivan Carlini. Então, fica isso. E sobre os 500 empreendimentos, são 500 empreendimentos que já foram licenciados. Tem mais de 500 empreendimentos que já foram licenciados e tem mais 500 para ser licenciado. Então, nós temos duas partes. 500 empreendimentos que já foram licenciados com a alteração de 2011 e temos mais de 500 para ser licenciado em 2013. Então, fica esse questionamento e obrigado por estar aqui hoje. Próximo vereador. Próximo vereador inscrito. Senhor presidente, não tem nenhum vereador mais inscrito. Eu quero dizer a Carminha também, Carminha e a dona Irene, quando foi feita a revisão do PDM aqui em 2011, nós fizemos tudo o que é lei manda. Fizemos 3 audiências, a senhora até participou, Carminha participou, todas as comunidades foram todas convidadas através de ofício, fizemos as 3 audiências. 15 dias, 15 dias, 15 dias. Infelizmente, a prefeitura que não fez, né, Carminha? Mas a Câmara seguiu, a lei certinha que seguiu. Portanto, que foi derrubado por causa da prefeitura não fez audiência. E da mesma forma, eu quero deixar registrado aqui em ata, não quer dizer porque o Ministério Público acha que nós temos que provar aquilo. Eu acho que quem vai decidir somos nós aqui na Câmara, junto com vocês, aquilo que é melhor para a cidade, porque quem sabe o que é melhor são as comunidades, vocês convivem dia a dia em Vila Velha, nós que somos vereador, e é que nós sabemos. Então eu acho que depois, quando dá o quê? Para ser votado, nós não vamos votar no mesmo dia nem no dia seguinte. Nós vamos fazer outra reunião, o que nós vamos decidir, o que nós iremos votar. Viu, dona Irene? E com certeza, o dia que for votar, vocês estarão aqui, porque eu vou convidar. Não vão fazer nada escondido, entendeu? Da mesma forma, em 2011, na revisão do PDM, vocês lembram? Nós convidamos todas as comunidades, através de ofício, e todas as entidades. Infelizmente, a prefeitura, né, João, tem, que não fez a parte dele. E toda nossa aqui, Irene, a senhora lembra que dava quase 300 pessoas aqui no plenário, que na verdade outra era contra e outra é a favor, mas nós fizemos a nossa parte. Eu não vou atropelar as comunidades e nem as entidades que defendem o nosso município, a Torre de Caixa. Iremos se unir aqui. Mas, senhor presidente, naquela audiência pública ficou claro, houve até um momento de tensão, quando uma pessoa levantou que o promotor estava ameaçando a Câmara. Uma senhora levantou, porque ele disse o seguinte: se a Câmara alterasse uma vírgula, ele ia fazer um comunicado ao Tribunal de Justiça. E aí eu pergunto, vamos alterar para ter outro problema no Tribunal de Justiça? Esse é o questionamento. Eu entendo que essas alterações que a Irene sugeriu são motivos para uma próxima alteração, sim, do PDM. Não esse projeto, esse PL 9 aí. Esse PL 9, volto a repetir, uma meia sola para resolver um problema imediato. Agora, eu acho que o movimento, tenho certeza que o fórum, toda a sociedade tem que pressionar a administração para iniciar logo a discussão das alterações para o PDM. E aí sim, essas alterações têm que ser levadas, porque elas têm que ser debatidas em assembleia também agora. Entendeu? É essa a minha colocação. Bom, posso responder? Nós vamos voltar a palavra para a dona Irene, nós vamos dar mais a senhora mais 15 minutos. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Essa casa é uma casa democrática. Bom, eu vou começar pela pergunta do Arnaldinho Borgo sobre a bacia de inundação. Dá para perceber, o que está em vermelho ali é Jacarenema, tá?
Então, dá para perceber ali claramente que boa parte da bacia de inundação já está ocupada. A questão é, vai se estimular a completa ocupação da bacia de inundação do Rio Jucu? O município sabe o que já está sofrendo com as enchentes. Não é? Porque à medida que ocupa ali, tem que aterrar muito, né? Porque senão alaga. A gente já sabe como é que fica o bairro Joca, Portal das Garças, já é uma situação dramática hoje. Então, na medida que vai se ocupando, vai se aterrando, a água que iria para lá, vai para outro lugar. Então, só vai se agravando a situação. Então, a bacia, a parte mesmo já lindeira da mata ciliar do rio, está toda loteada. Foi loteada aí no último ano do governo passado. Essa é uma questão séria, que precisa ser considerada pelo município. Nós já levamos isso ao município. O município tem que tomar uma atitude em relação a isso. Irene, com relação... Irene, além daquilo que já foi loteado, muitos outros projetos querendo lotear ali bairros inteiros, empreendimentos muito grandes. Só uma pergunta, Irene. Ou seja, aonde inundava, não vai inundar mais porque foi aterrado, ou seja, vai inundar em áreas que não alagavam. Exatamente. E a gente já está vendo isso na cidade. Né? Veja bem, sobre a questão legal, isso o Ministério Público é que tem que responder. Né? Eu não sou da área jurídica, né? Sim, mas nós nos reunimos com eles, isso foi dito na audiência pública. Entretanto, o projeto de lei, ele tem que ter coerência interna. Eu não posso chamar uma zona de ocupação restrita e atribuir a ela índices urbanísticos de uma zona de ocupação prioritária. A lei tem que ser coerente internamente. Então, o que nós estamos apelando ao Ministério Público é que analise essas incongruências, né, que, ao trazer o 034, né, na íntegra, está causando, de forma que esse projeto chegue aqui defensável. Até para que vocês, né, tenham um bom projeto. Nós já fizemos uma reunião com o Ministério Público, estamos pedindo outra, já pedimos formalmente outra, para tentar sanar esse, eu vou chamar de vícios dessa iniciativa. A iniciativa é boa, mas ela está cheia de vícios, que precisam ser corrigidos. A nossa expectativa é que a gente consiga, junto ao Ministério Público e à administração municipal, sanar esses vícios para que o projeto possa ser reapresentado à Câmara. Da forma como ele está, ele tem esses problemas que nós consideramos graves e não adianta, não dá tempo, vereador João Artem, de esperar um novo PDM, não, porque os projetos estão lá na prefeitura. E aí, uma vez aprovados, acabou. O novo PDM pode ter o modelo melhor possível, vai ser letra morta, porque a realidade já vai ter sido alterada. Então, o momento é agora, não dá para esperar, esperar daqui a 3 anos, não dá para esperar. Então, o nosso esforço, e acho que a Câmara deveria participar sim desse esforço, é tentar sanar as incongruências desse projeto de lei, e nós estamos em entendimento com o Ministério Público para saber se isso é possível. Nós estamos tendo boa acolhida, nós estamos ainda otimistas, né, para tentar dirimir esses problemas aí, até de coerência interna da própria lei. Em relação ao Morro do Cruzeiro, não, ele não, esse projeto de lei não trata dele, porque ele está tratando especificamente, Glória, sim, ele está tratando especificamente dos 13 artigos que foram declarados inconstitucionais. O Morro do Cruzeiro entrou no artigo 105? E a Carminha está me dizendo que entrou no artigo 105.
Obrigada, Carminha, eu não tinha observado isso. Entrou. Veja bem, o que está acontecendo, vereador Andinho, com o Morro do Cruzeiro, é o que está acontecendo com todos os parques do município, ou áreas que poderiam ser parques. O que acontece? O município não dá o tratamento que precisa dar, não cuida, não designa lá um gerente para cuidar, né, do parque, como o da Mantegueira, como o Parque de Jacarenema, que até hoje não foi criado, assim, regulamentado, não foi designado o gerente, não se cerca o parque. Enfim, como a área fica abandonada, fica descuidada, ela fica sujeita à depredação. E essa é uma questão que também tem que ser objeto de política pública. Eu estive em Goiânia recentemente, eu fiquei encantada com o tamanho do parque urbano que eles têm no meio do centro da cidade. Eu não consegui andar em todo aquele parque urbano. E cidades com muito menos recursos naturais que Vila Velha são muito ciosas do seu patrimônio ambiental. Vila Velha não tem esse cuidado. E eu sempre chamo a atenção que a Constituição do Estado designa Vitória a capital histórica do Espírito Santo. E, gente, não é histórico só o monumento construído. O que seria do Convento da Penha se não fosse a matinha do Convento da Penha? Os monumentos naturais... Vila Velha, né? Vila Velha é a capital histórica. Eu falei o quê? Falei, Vitória, desculpa. Meu Deus, que ato falho, que horror. Enfim... Ficamos esses dias lá em campo, próximo ao Morro do Cruzeiro, uns vinhos até nós. Quando fizeram e autorizou, com responsabilidade de dar, entendeu? Sim. Sim. Os animais vêm até nós. Se não houver movimentos nos bairros para que se crie os parques, para que se cuide dos parques, eles não serão cuidados. E é até compreensível isso. Por quê? Porque o município tem muitas demandas, pouca arrecadação, e ele tende a não cuidar dessa parte. Não é? Então, eu fiquei muito feliz porque eu estou sabendo que está sendo criado um fórum em Vale Encantado para cuidar do parque do Vale Encantado, da Lagoa Encantada. Achei muito positivo isso. Enfim, sim, o Morro do Cruzeiro também. Se nós, população, não assumirmos também a luta pela preservação desses parques, dificilmente eles vão prosperar enquanto parque. É curioso que o setor imobiliário, né, que ele trama sempre contra a ocupação, porque ele quer construir o máximo possível em todos os espaços. Quando você, com muito esforço, consegue manter uma área verde, depois ele se apropria, né? Ele vende e 100 mil reais a mais porque você está de frente para o verde. Então, quando se vem com esse discurso que a gente é contra o desenvolvimento, se você promove um desenvolvimento sustentável, todo mundo se beneficia, inclusive o setor imobiliário, que vai saber se apropriar muito bem de vender um apartamento de frente para o verde. Então não se iludam, esse discurso de que a gente não quer o desenvolvimento da cidade, né? Esse discurso tem autor, né? É de gente que quer lotear e ocupar todos os pedacinhos do município, onde esse discurso não é desinteressado, não é? Então a gente é muito criticado quando a gente coloca essa questão da responsabilidade que a gente tem com a ocupação do uso do solo, da especificidade que é Vila Velha. Vila Velha tem a bacia de um rio, vai fazer o quê? Vai lutar contra isso? Tem que saber conviver com isso, e conviver de forma inteligente. Então quando a gente defende o desenvolvimento sustentável, é nessa linha. A gente quer desenvolvimento, sim, mas desenvolvimento moderno, desenvolvimento nos parâmetros do século XXI, e não um desenvolvimento aí nos parâmetros do século passado, não é? Desenvolvimento não é só concreto armado, não é? A gente tem que ter essa visão também. Eu deixei de esclarecer alguma questão? Não? A agenda, sim, nós podemos marcar.
eu vou fazer o fórum, nós sempre tomamos decisões muito coletivas, a gente vai fazer uma reunião do fórum e aí a gente tentar fixar essa agenda com vocês, nós temos todo o interesse, viu, Andinho? Vamos avisar, sim. Nós fizemos um ofício, estamos aguardando a resposta, mas vamos comunicar a vocês e vamos marcar aí uma reunião, vou ver a agenda de vocês, quando é que vocês podem, e a gente lá do fórum também, quando é que a gente pode. Irene, tá. Só já que garantiu aos vereadores que o Procurador-Geral da Prefeitura, doutor Rafael, diz que vai fazer formalmente o convite para que a Câmara possa participar dessa audiência. Assim que for marcado, porque o fórum já esteve com a Procuradoria da Prefeitura essa semana, ficou estabelecido que vai acontecer uma nova reunião com o Ministério Público e o procurador me garantiu que vai convidar a Câmara também. Eu acho que é importantíssimo estarmos todos juntos, porque são decisões que precisam, nós, Câmara, presidente, precisamos também que o Ministério Público nos ajude. Queremos fazer, mas queremos que o Ministério Público também nos dê o respaldo. Bom, então eu agradeço muito mais uma vez a Câmara, ao pessoal do Fórum que está aqui, muito obrigada. Esse horário da Câmara é complicado para a gente, viu? Eu mesma deixei um compromisso de trabalho e saí correndo, mas a gente agradece muito a Câmara por essa possibilidade e a todos os amigos e pessoas aqui do Fórum presentes. Muito obrigada. Colocamos sempre à disposição, dona Irene, da casa. Peço que